Sabe como a gente sabe como o podcast foi grande? Porque isso aqui tava cheio de gelo, agora já virou a nossa própria jarra de água. E a gente só tem um bis. Não tem mais batata. Tem amendoim. Ah, não, tem mais um O aqui, ó. amendoim rendeu. Não, o amendoim rendeu. É ou não é, Carita? Hã? É. O que você ia perguntar pra ele do trabalho missionário que você tinha falado? Sobre trabalho missionário. Trabalho missionário. Como começou, né? Como foi, tipo, as primeiras experiências no trabalho missionário de vocês? Como surge isso no coração, né? Mas no sentido da dupla ou no sentido individual? No sentido duplo, essa missão de ficar um mês. Dupla. É. Nós temos um trabalho chamado Mês Missionário. Então nós vamos para vários estados e ficamos tipo, você estava no congresso. Então nós vamos para cá no mês missionário. Então, ou não precisa ficar o mês inteiro. Mas vocês antes do congresso nos chamam e a gente vai ser o cantor, o pregador do congresso. E nós ficamos aqui na região, nas congregações, ajudando em uma congregação ou na sede, a igreja que precisar da gente. E a gente fica ali, a gente ajuda na organização do painel, a lavar os banheiros, a lavar a cadeira, a limpar a igreja. Então a gente sempre trabalha dessa forma. A gente fica aquele período que eles precisam de ajuda. A gente ajuda a ensaiar o grupo, a gente ajuda a ensaiar o coral, a gente ajuda a ensaiar a banda, a gente ajuda tudo. Então nós ficamos naquele período todo do congresso antes, a gente vai lá dar força. A gente já lavou muita cadeira, a gente já lavou muita igreja, muito. Mas assim, tipo, a igreja é que vocês nem conhecem as pessoas. Não conhece, é como nos chama, a gente vai, fica lá com eles. E no final a gente, quando é no congresso, a gente tá no culto, cantando, pregando, e a gente já tá mais amigo do jovem. O jovem já tá mais entrosado com a gente já tá mais, sabe, aquela coisa de até ter mais sentimento, assim, o povo tá mais entendendo, junto, a gente tá mais junto do congresso. E aquela tipo, você achar, ali é só o pregador, só o cantor. Isso. E muitas vezes até a gente a gente chama fardar, né? A gente forma junto com a farda com os jovens. E a gente canta junto com os jovens. Olha. Entendeu? Então a gente canta junto com eles, porque a gente tá ensaiando junto, tá tudo junto. Então a gente participa assim, de várias igrejas. Lembrando que a nossa igreja tem essa pegada missionária. Essa visão missionária, esse estilo assim. Então a gente trabalha assim. A gente não trabalha só assim, mas a gente trabalha assim. Então tem um mês missionário, a semana missionária, normalmente é o mês missionário. Tipo, a gente foi pro Acre, teve um mês missionário, nós já levamos uma psicóloga Com a gente. Então assim, vai depender muito da área, o povo soma com a gente. E tem pessoas, né, depois de tudo isso, tem pessoas que a gente fala, outras pessoas da área da saúde também, que procuram a gente, diz como é que a gente faz para organizar, é bem assim. para ir também. Então a gente faz esse tipo de trabalho, não só no Acre, faz em vários lugares, entendeu? Mas a nossa paixão é lá no Acre, porque a gente vai lá há muitos anos já, só que tipo, a gente começou a sentir algo assim, porque a gente tem projeto missionário, né? Então a gente tem um projeto de uma escola missionária, tem projeto de várias coisas missionárias, e Deus falou pra gente que seria lá, e a gente já sentiu muito assim, já confirmou muitas coisas, e a gente tá com o Acre no nosso coração, a gente fala muito do Acre. Um abraço para todo mundo de Cruzeiro do Sul lá no Acre, que é o lugar que a gente sempre vai. Já iremos aí, hein? É isso aí. Então assim, a gente tem nossos projetos missionários para a região do Acre, só que a gente faz a obra missionária no Brasil inteiro. Quando o povo precisa, que chama a gente diz-me aqui, porque a gente sabe que é a obra do Senhor, independente da placa. E outra, quando a gente vai no Acre, no Amazonas, a gente só não vai na nossa igreja não, viu? Vai em vários a gente fica lá auxiliando nossa igreja e tal, mas tem outros ministérios, eles vão, convida e a gente vai lá também ajuda, faz esse trabalho. Né? Então isso é bem legal. E foi foi em que ano que aconteceu aquele processo do Thales de ficar doente? Foi no ano de 2021. 2021 foi o ano que ele comecei a ficar doente. Comecei a ficar doente, e no final de 2020 a gente tava no Acre. Eu falei que e como foi todo esse processo? Contando pra gente. Eu tomei banho, meu Deus. Antes a gente começar a tomar banho. Nós estávamos viajando com a dupla, tudo mais, e o Thales nasceu o siso do Thales, né? Só que ele nasceu deitado. Então o siso do Thales quebrou o dente do lado e ele não sabia disso. Ele começou a sentir dores e tudo mais, mas
A gente tava sempre trabalhando aquela... Na realidade, assim, trincou o meu dente pela parte de dentro, mais ou menos, aí foi subindo aquele trinco. Porém, foi logo na época que eu viajei. A gente viajou, tal, e lá no campo missionário, de repente, quando eu pensei, não, comecei a inchar. Meu rosto foi inchando. E aí eu fui lá no hospital de lá, e a gente tinha compromisso, né? A gente tava com a agenda cheia, lá bem... lotada. Ia pregar também. Todo dia a gente tinha o que fazer. Em outras igrejas. E eu comecei a sentir muita dor. Aí o médico achou até que era uma outra enfermidade. Cachumba, papeira, cachumba, essas coisas. Até achou que era isso. Porém, só pode ter uma vez, né? Quem já teve, não tem. Ele já tinha tido. Eu já tive. Eu não sabia, eu liguei pra minha mãe pra saber se eu já tive. Aí eu fui passando pelos médicos, não sei o que, até que passei por outro médico. E ele dentista também. Ele disse, abre a boca pra eu ver assim pela região. Aí foi quando ele veio, disse, poxa, você tá com o dente trincado e eu tô vendo por conta do siso. Aí dá pra ver já o siso nasceu deitado em relação aos outros. Hoje tá tudo certinho. Só esse bendito desse dente que nasceu deitado. Então, por ele estar deitado, ele começou a empurrar o outro, porque o siso ele faz isso. Vai crescendo, né? Vai empurrando. Começou a empurrar o outro. E na posição que ele estava deitado, aí foi logo do jeito que ele estava. Empurrando, aí foi trincando por baixo até cima. Vindo. Então assim, tudo que eu tava lá e a gente vai comendo muitas coisas, também aquela coisa toda. Então, coisa diferente, então assim... Isso, que o nosso organismo não tá acostumado com aquilo ali. E não por contar a gastronomia que fala. A gastronomia de lá tá diferente, que eu amo a comida de lá. Gosto muito, minha gente, porque eu amo comer. Então o que acontece? Aí eu fui, aí o médico disse, olha, a gente não tem um tratamento aqui para fazer, até porque também está inchado, então não tem o que fazer. Vou passar os medicamentos, você vai tomar as medicações que a gente tomar, e quando você voltar para casa, você vê isso para resolver. Tá bom. E tinha um tempo ainda, eu não conseguia, adiantar a passagem para poder voltar mais rápido. O missionário também tinha essa dificuldade de voo, entendeu? Isso, ela é um voo por dia. E tem aquela coisa de mudar voo, porque sempre já tá... certo, os voos não tem muita facilidade. Aí o que acontece, lá é muito complicado. Você foi perder o voo, já aconteceu até com o nosso pastor, disse que perdeu o voo, teve que esperar para poder remarcar uma outra data por essa dificuldade, que é um voo por dia. Então fiquei lá, a sorte que tem um enfermeiro na igreja, então ele ficou me dando todo o suporte. Tomei muita medicação para dor, muita medicação que eu sentia muita dor. Então a gente começou a sentir uma certa dificuldade em relação às agendas que a gente tinha lá. Não consegui cumprir algumas agendas, por estar muito inchado e pela dor que eu sentia. Aí começou eu ter dificuldade na fala, porque foi na região da boca, né? Então eu comecei a ter dificuldade na fala. E foi diminuindo, né? Aparentemente aquele inchaço foi diminuindo, mas estava com o rosto meio inchado. Aí a gente voltou. Quando a gente voltou era época de festas, final de ano. Aí eu fui na minha dentista. Porém, para ela poder mexer, eu tinha que fazer um exame. Uma panorâmica completa, pela região que estava. E a empresa que faz entrou de férias. E eu só consegui marcar no dia 10 de janeiro. Você passou o final do ano? Inchado. Às vezes eu com a máscara assim. Como era? Eu tava comendo de boa, só desse lado, entendeu? Do outro lado. Ele dá com jeito. Pra comer, alguém mastigava, jogar na boca. Disse a pessoa que comeu a primeira parte do podcast. Alguém mastigava, jogava na minha boca, mas eu ia comer. Não me falaram que o lanche era pra todas as partes do podcast. Eu comi na primeira parte. Não me falaram. Ele me ajudou a organizar a mesa do negócio. Não me falaram. Mas eu achei que ia ter mágico. Não me falaram, ele organizando com a organizadora. Pra você ver que não há dificuldade, né? Na hora de comer. Assim. Porém, tinha momentos que ele não sentia dor, mas estava esteticamente, você via que estava muito inchado. Aí o que acontece? Nós tínhamos uma agenda, a gente foi pra agenda. Dia 6 de janeiro. Dia 6. De repente comecei a inchar muito. Mais do que estava antes? Mais. Comecei a inchar muito. Porque até então estava inchado, mas ainda podia pensar que eu estava gordo, entendeu? Mas começou a inchar muito. Tanto que eu cantei de máscara. Foi. Pra tentar disfarçar. Coloquei a máscara aqui, ó, e ficou aquele inchado assim. E comecei a ter febre. Aí a gente voltou. Aí quando a gente voltou, eu já fui pra UPA. Porque aí já não era mais coisa pra ir no dentista e tal. Eu já fui direto no UPA. Foi no UPA. Aí quando eu fui no UPA, aí o dentista de lá me atendeu e disse, poxa, Thales, tá com a infecção aí, vamos fazer os exames, tal, não sei o que. Fez o exame, porém tinha que esperar os exames sair. Ele passou medicação na veia. Ele disse, vai pra casa e a gente
volta pra gente ver esses exames. Aí ele foi vendo que as taxas estavam aumentando. Aí cada vez mais ele ia fazendo, aplicando medicação na veia e aplicando não sei o que. Quando chegou, acho que foi num domingo. Não, ele tirou seu dente. Isso, mas foi no domingo pela manhã. No domingo Não, foi pela manhã que depois eu voltei novamente pro hospital. Foi pela manhã? Foi pela manhã. Não tava indo pra oculto não, sozinho? Não, Ah, tá. Então eu tô confundindo. não. Lembrando que ele muitas vezes estava sedado, então eu sei mais dos tempos do que ele. Mas como eu tô contando, vai ser no domingo pela manhã. É pela não, É a minha história, então foi do É vídeo. a minha história. Independente do horário, é o que aconteceu. Foi o que aconteceu, pronto. Aí o que acontece? Aí ele disse, vamos arrancar esse dente? Eu fiz, bora, vai resolver? Ele disse, a gente vai tentar. Mas eu não vou fazer sozinho, vou chamar um outro dentista. Ele falou, precisamos arrancar esse dente. Com urgência. Com urgência, pra poder drenar, porque Aí não tem como drenar. ele pegou dos exames que veio, como é que fala? Os resultados Os resultados. E ele disse, as taxas estão muito altas e está aumentando muito rápido. Então a gente precisa tirar esse dente para eu tentar drenar por dentro, para eu não cortar seu rosto. A preocupação dele era tipo, para não cortar o seu rosto. Porque ele disse, senão vai ser um corte muito grande. Aí ele disse assim, eu vou tentar drenar por dentro, chamar outro colega. Aí chegou outro lá dentro e disse, vamos agora, já que é pra fazer, vamos agora. Aí eu deitei lá na cadeira e disse, porém tem um problema, a anestesia não vai pegar. Nossa, meu Deus. Minha gente do céu, que dor. Aí ele foi, colocou o negócio, tirou o dente. Aí na boca do dente tava lá, um saquinho de infecção. Depois, só que tipo, ele não contou que ele desmaiou, né? Não, então eu ia contar agora. É porque ele não viu a parte que ele desmaiou. Ele não viu. Ele pegou na minha mão. Que meu Deus. Isso, porque até então o dente eu lembro, tava com ele ele, mostrou. O dente ele me mostrou, aí eu via tipo um saquinho assim, grudado na raiz do dente. Ele disse, olha isso aqui. E balança, eu lembro que ele olhou pra mim e balançou assim, eu lá assim, ó. Aí eu assim, apertado na mão do Diego. Ai, minha criança. Eita aí. Apertado assim na mão do Diego e apertando forte, porque eu tava de sentindo frente muita pra dor. ele, na realidade, os médicos do lado e eu de frente. Aí eu sei que ele colocou alguma coisa no buraco do dente que ele arrancou, uma mangueira. Aquele que suga, né? Então, Pra poder sugar, ele colocou lá. Drenando. Minha gente, quando ele começou a puxar, eu sei que eu apaguei na cadeira do dentista. Eu sentia tanta dor que eu desmaiei ali, ó, segurando na mão do Diego. Aí parou de sentir. Dor? Ele desmaiava e acordava. Eu ia Não conseguia nem gritar. e só. voltava. Não. Era. Eu ia e voltava, porque eu já tava sentindo muita Era uma dor. dor insana, tipo, Insana, imagina não. assim. Eu ia e voltava. Sabe, você vai ficando pálido, parece que você tá morrendo, as suas forças indo Logo embora. ele foi, Tô sentindo minha força Isso, indo isso. embora. É, bem isso. Aí ele tirou quantos? meio litro de... Meio litro, minha gente, de secreção. Aí ele foi, passou, aí disse, agora você vai tomar outro antibiótico. Aí ele tirou, fez outro exame e ele disse, agora vamos esperar, vai pra casa. Liberou ele. E disse assim, se você vê que tá inchando novamente, Volta pra cá. volta correndo. Aí eu fui pra casa, achando que já tava de boa, né? Mesmo com o rosto inchado ainda. Eu já tava com... E nessa época, nesse período aí, nesse momento, eu já tava com o psicológico totalmente Sim, muito abalado. abalado. E nisso você ainda tava no... Aqui. Era no ar. Não, tava em Você vai pra Santos. cá? já. Santos, sabe? Tudo isso Já já era em aconteceu em janeiro. Santos, em janeiro. Janeiro de 2022. Tá. Isso. Aí o que acontece? Aí fui pra casa. De repente eu comecei a sentir muita dor. Janeiro do ano passado. Isso. Quantos dias depois? No mesmo Mesmo dia. dia. Nossa. Tipo, aí eu já comecei a sentir muita dor. Muita dor. Por isso que eu digo que o dentista foi no período da manhã. Porque ele mandou pra casa E voltou no mesmo dia. e eu voltei no mesmo dia. Entendeu? Rapidamente ele voltou. Aí eu fui, eu lembro que manhã fez alguma coisa pra eu comer. Tinha que ser tipo algo mais pastoso. Ela fez. Aí quando eu penso que não, eu já não tinha mais força, minha gente. Eu não tinha mais força. E o psicológico muito abalado. Eu já não me olhava no espelho. Que eu já tava vendo aquilo ali e disse, meu Deus, eu tô deformado. E aí eu voltei pro hospital. Quando eu voltei pro Isso era quanto tempo passando? Era um mês, 2 meses, 3 meses? Não, isso foi dia. Um dia sim, um dia... foi dias, entendeu? Não foi tipo questão de meses, foi dias. Mesmo assim, tipo assim, quando eu comecei lá no Acre. Sim, lá no Acre foi aquela coisa, a gente não sabia o que era. Isso. Ele inchava, Aí eu ia voltava, no hospital e voltava e voltava. Quando ele chegou aqui, que ele realmente descobriu a proporção do que estava acontecendo, aí a gente não tinha como arrumar, conseguir
o tratamento porque tava todo mundo saindo de férias. Médico nenhum queria atender ele. Ano, né? Final de ano. Aí o todo dentista que eu ia, já era a época que ele fechava. Então, tipo, ele não ia atender mais mundo... ninguém. Quem tava atendendo ele era o povo que tava trabalhando, que era o povo do Isso. UPA. Entendeu? Não era mais nem o particular, já era Não, o UPA o mesmo. SUS mesmo, né? Aí eu voltei pro hospital. Quando eu voltei pro hospital, ele já veio com os exames. Ele disse: suas taxas estão muito altas. Não baixou nada. A gente vai bater outro exame agora pra ver. Mas eu não posso deixar você sair daqui, porque senão você vai morrer. Ele disse: não sei como você está Tá de pé. vivo ainda. Ele disse: porque eu vi gente entrar com taxas inferiores a essas suas Já entrou em óbito. e já entrou em óbito. E eu não tô entendendo como você ainda está em pé, vivo. Ele disse: eu já marquei aqui agora, a gente já começou a assinar um monte de coisa. Dando encaminhamento, um monte de coisa. Amanhã você vai entrar no bloco cirúrgico. Você vai precisar ficar em jejum. E tipo, eu já tava, sabe, com você sem força? Eu só ouvi assim, ó. Tá bom. Tá bom, aí já foi, já me levaram pro quarto. De cadeira de roda e medicação. Porque eu já tava sentindo muita dor. Eu só dizia assim pra ele: só me dê alguma coisa pra dor. Só me Eu dê já alguma não, coisa eu já pra não dor. pude sem subir mais, já eu tive que ir pra cá. Aí como eu já era de maior, né? O rosto parecia uma criança, mas eu subi mais. Pra deixar claro, né? Aí já Ele fiquei falava pra lá. mim assim, volte amanhã Pra 6 família eles já eram mais. volte amanhã às 6 horas, que ele vai fazer uma cirurgia, amanhã às 6 horas da manhã ele vai ser transferido e vai fazer a cirurgia. Aí a gente já falou: beleza, tranquilo. Só que aí 6 horas da manhã a gente tava lá. E nem tinha notícia dele, ninguém falava nada. E nem deixava a gente subir, não deixava nada. E só mandava a gente esperar, aguardar 10 horas da manhã, aguarda. Eles sabiam que eu tava vivo porque eu ainda conseguia falar mandar com ele mensagem. pelo WhatsApp. Conseguia mandar mensagem. Mas tipo, com Mas muita não dor. conseguia falar muito, só que assim, tipo. Isso. Ah, Porque tô- isso. Aí o que acontece? Isso logo cedo, né? Aí eles falaram: olha, fala com tua família, a gente já tá tudo certo pra você ser transferido. Aí eu: tá bom. Mas eu não me via, eu sabia que eu tava muito inchado, mas eu já não me via mais. Ele estava todo vermelho, Yuri. A pele dele inteira. Isso, eu não conseguia tipo, fazer assim pra olhar pra baixo, de tão inchado que eu tava. Só se eu Dedo fizesse inchado, assim, tudo entendeu? inchado. Aí eu sabia que toda noite o médico vinha me olhar, porque toda hora eu via alguém olhando e olhava os exames e não sei o que. Aí depois, aí passou um tempo, isso eu acho que umas 10 horas da manhã, eu já não abria mais os olhos. Aí foi quando eu comecei a chegar no ápice da infecção. Eu não abria mais os olhos, eu não falava mais nada. Mais nada, e o meu corpo eu sentia como tava pinicando todinho, sabe? E eu sentia que eu tava todo inchado na cama lá do hospital. E eu não abria mais os olhos. Pra ir, tipo, no banheiro e tal. Não ia. Aí eu não ia. Não tinha mais nem pose, nada. Eu muito fraco, com fome, mas tudo ao muito mesmo rápido. tempo. Foi Tudo tipo, muito tudo rápido. acontecendo muito rápido. Em E horas. eu ouvia, e olha o que eu ouvia. Eu sabia que tava uma mobilização muito grande. E eu ouvia quando eles disseram assim: esse menino ainda tá aí. Já ligaram novamente pedindo a transferência dele com urgência. Porque Aí eu tava sempre. ligando, aí eu ouvi quando deputado. falaram assim, ó. Como é que trabalha com o prefeito? Assessora. A assessora do prefeito ligou, perguntando, aí falou meu nome e perguntando se ele ainda tá aqui, que já é pra fazer a transferência. Aí eu vi quando era assim: vixe, mas o caso ele é muito sério, não tem mais o que fazer. Como é que fazer? Aí eu vi quando era assim: Se eu via. eu ouvi, mas eu não conseguia mais. Aí eu vi quando eles eram assim: libera pra família entrar. Eu disse: pronto, vou morrer, vai liberar pra família entrar, eu vou morrer. E eu pedi assim: ai Deus, eu não quero morrer, eu tenho tanta coisa. Mas eu já tava sentindo tanta dor que eu comecei a dizer assim: ai Deus, eu não quero mais sentir essa dor. Se o Senhor tá vendo que eu tô preparado, então eu prefiro que o Senhor me leve. Foi a minha oração, acredita? Eu comecei a orar nesse sentido. Acho que na hora da dor, né? A gente fica tão desesperado que é muita gente. Eu comecei a quer sentir repousar. muita dor e eles não passavam mais medicação porque meu corpo não estava mais aceitando as medicações. E eles não podiam mais passar medicamento para dor, para nada. Eles não passam mais nenhuma medicação. E eu queimando em febre lá, com muito frio. Eu lembro, jogaram assim a coberta lá. Aí nisso entrou minha mãe. Aí eu lembro, minha mãe já entrou chorando pela situação que ela me viu lá na cama. Depois entrou minha Que o irmã. médico falava pra gente, né? E eles, tipo, muito claro pra ele: não tem mais o que a gente fazer. Não tem mais. Teoricamente, eles estavam entrando em desenganado. Como você ficava na situação toda? Tipo, como que era a sua oração? Eu seu tava até momento? falando, eu sempre falo, eu tava numa situação tão abalado psicologicamente que eu tava na chuva e não sabia que tava chovendo. Quando eu entrei no carro, que eu vi que eu tava todo molhado, que eu olhei: nossa, tá chovendo. E tava chovendo muito forte. Eu não tinha noção do que tava
Porque eu tava toda hora no telefone, gente, me ajuda. E ligava pra um e pra outro, e tem pessoa que tem. Era época de política também. Eu trabalho pra deputado tal, vou ajudar, eu ligava pra um vereador, ligava pra outro deputado, ligava pra assessor, não sei quem. E o povo ligava pra lá, mas não, tava travado, bloqueado. Ah, pra você ver que eu ouvia que realmente tinha muitas ligações pra lá. E a gente faz a obra missionária em hospitais também, principalmente quando a gente está no campo missionário. E até lá em Santos também já visito o asilo, essas coisas. Só que nesse momento eu estava preocupado com a minha situação. Então eu entrava para ver ele, mas eu entrava e não orava por ninguém, porque eu estava indo lá não como um missionário, estava indo como irmão dele. Então eu estava indo, mas a gente não pode negar quem a gente é. Então quando ele estava passando por isso, quando ele estava passando por isso, eu estava vendo só o meu problema. Aí foi quando eu tive um particular, Deus teve um particular comigo na realidade, um tratado comigo. Foi quando eu desci, e eu estava muito desesperado assim, desesperançoso também, mas assim, ao mesmo tempo eu estava querendo que Deus ia fazer alguma coisa. E foi quando eu percebi que eu estava todo molhado, ele já estava desenganado, minha mãe estava lá em cima. Logo, como não transferiam ele, já era quase 4 horas da tarde, ninguém transferia. Eu já estava querendo quebrar tudo lá no UPA, estava mesmo assim. E algumas pessoas, funcionários que trabalhavam lá, são das igrejas que a gente ia, mas ele não estava conhecendo a gente. Quando ele vinha conhecer a gente, é porque Deus faz essas coisas, né? Já foi bem depois. Nossa, é os meninos. Foi quando ele vinha perceber algumas coisas. Aí, é o tanto que eles contam o testemunho da gente. Olha isso. Nossa! Cadê? Isso aqui ele ainda estava bom. Esse aqui eu ainda estava abrindo os olhos. Tava abrindo os olhos. Aí ele já estava desacordando, já estava conseguindo. E a preocupação deles era chegar no peito. No peito. E nessa situação dele, nessa história que eu tô contando agora, ele já estava todo. Isso, o meu peito chegou isso aqui, ó. Inchado. Foi isso aqui. Apertava e tipo, sabe? Inchado. Aí pronto, foi isso que eles disseram. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então, quando eles falaram isso aí, eu cheguei no carro, eu tava todo molhado. Eu falei, mas Deus. Aí Deus falou comigo, e aí, você só é missionário lá onde você faz a obra no Acre, campo missionário, cadê você? Só tá olhando pro teu problema? Você entra agora no hospital, não orou por ninguém, só tá olhando para o teu problema. Aí eu, o que eu tô fazendo? Aí eu falei, liguei pra minha mãe, pedi pra ela descer, porque eu ia subir novamente, porque eu não ia mais subir, eu não aguentava mais ver. Aí a gente tinha recebido muitas orações, eu soltei o celular da dupla com as orações, que a gente tinha recebido várias orações, e deixei ele ouvindo, e eu saí pelo meio do hospital, orando, cantando e repreendendo o Espírito da Morte. Eu cantando aquele hino Cadeias Quebrar. Mas cantando mesmo. E cantando e repreendendo o Espírito da Morte. E eu tava num leito compartilhado. Não no leito, na UTI compartilhada. Na UTI, isso. O leito era só dele. Gente, deitada com ele. Ai, gente, é tão clima. Coloca uma música aí. Então eu saí. E eu sabia que tinha muita gente doente ali também. Sei que tinha uma senhora gritando muito também de dor. Eu ouvia, mas eu não conseguia orar por ninguém. Eu não conseguia gritar de dor porque eu não conseguia falar, eu não conseguia abrir os olhos, eu não conseguia fazer nada. E eu lembro que eu via Diego orando assim, quase que não saía. Orando assim de longe, sabe, a voz dele. E eu comecei a ouvir aquelas orações que ele colocou pelo celular no meu ouvido. E sabe quando você vai orando junto? E mais sem força? Porque na realidade eu já estava pedindo realmente... Eu não queria mais estar naquela situação. Porque eu estava sentindo muita dor e eles não passavam nada. E eu dizia, é melhor eu descansar mesmo no Senhor, porque eu sei que nele eu vou estar... A transferência estava travada, porque ele tinha que ser transferido para poder fazer uma cirurgia, né? E eu já tinha desenganado, não tinha o que fazer. Já estava no horário muito tarde e chegasse naquele horário eles não iriam mais transferir. Só no outro dia. E eles sabiam que eu não ia resistir para ficar no outro dia. Eu disse, pronto, só Deus mesmo. Aí, minha gente, eu fui visitar todo o Senhor. No hospital. Tá o Diego lá. Fazer uma pausa assim, né? Tá o Diego lá orando. De repente eu sinto... Sabe quando você tá de olho fechado, você sente alguém se aproximando? Aí eu tô lá deitado, lá na cama, praticamente morre, mas não morre. De repente eu sinto alguém se aproximando. Mas eu achei que era um médico, alguma coisa. Aí nisso a pessoa foi se aproximando e eu senti como se essa pessoa foi inclinando a cabeça até mim, lá no meu peito assim. De repente quando a pessoa se inclinou assim, eu de olho fechado, eu senti aquela pessoa soprando. Só fez isso.
Quando a pessoa fez isso, eu fiz isso assim, ó. E abri os olhos, não tinha ninguém. Não sentia mais dor. Você que abriu os olhos. Quando eu abri os olhos assim, eu senti, sabe, algo, vida entrando, vida realmente entrando. Eu abri assim os olhos e respirei um novo fôlego de vida. Aí eu já sentei na cama e nisso o Diego veio e eu já falei, eu disse, Diego, o Senhor me visitou e soprou vida em mim. Eu disse, Deus me visitou agora, aqui, e soprou vida em mim. Eu disse, eu preciso ir no banheiro. Aí eu falei, e eu preciso ir no banheiro. Aí eu fui no banheiro. Falei, vai no banheiro, aí ele veio até perto da porta assim. E nisso assim eu já sabia que eu tava curado, olha que coisa. Só que ele tava inchado. Mesmo, eu toquei assim ainda e eu vi que eu tava inchado, tudo isso aqui inchado. Mas eu senti. Mas ele tava sentindo a cura. Eu sinto, sabe? O povo olha pra você e sabe que você tá doente, mas você sente que já foi curado. E os enfermeiros quando te viram? Não, ele. Aí, na hora que ele entrou no banheiro, chegou uma maca dizendo assim: a transferência de Thales Bênçãos. Aí. Que tava travada, Thales, a transferência chegou. Aí ele. Já saiu rápido do banheiro. Aí eu falei: não, mas não tinha mais o que fazer, não tinha mais transferência. Ele montou na maca e foi embora. Eu fui demais, eu dizendo assim, precisa mesmo, se quiser eu vou andando. Foi. Já tava andando. Se quiser eu vou andando. E eles não ficaram tipo dele? Ele não, porque assim, o medo era tipo de eu cair. Aí, caísse. Tem todo procedimento. Tinha um medo tipo de estourar e você sofre um romper a acidente, pele. tem que ir na maca, tudo isso. Porque assim, minha pele ficou muito fina. Ele tava com medo de Começou a estourar. inchar. Isso, ficou muito fina a pele. Então eles tinham qualquer medo tipo, de eu me virar rápido, alguma coisa, Estourar, e romper alguma coisa. meu. E como tava nessa região por aqui também, quando tive essas coisas. Quando eu cheguei lá, aí eu fui transferido para outro hospital. Quando eu cheguei no outro hospital, eles feriram a temperatura, tal, não sei o que. Tava de boa, não tinha febre. Não tinha febre, não tinha nada. Que é quase impossível, que ele vivia com febre por causa da infecção. Eles falando comigo, eu respondendo tudo, consciente. Pra quem não tava falando. Aí viram saturação, viram tudo. Aí Pegaram os exames dele assim e falaram, como é que ele tá vivo? Quando eles pegaram, eu digo assim, esses exames são seus? Eu disse, eu acredito que é. Se eu não metade, eu fiz Você tá meio desacordado, não mas eu acredito que eles são meus. Aí a auxiliar do médico, ela é evangélica. Aí depois ela me falou, quando ela olhou pra mim, e eu lembro disso, que ela olhou pra mim assim e saiu. Ela disse que entrou numa sala e foi falar com Deus e disse, Senhor. Aí ela ficou, porque o nome Thales é o nome de um conhecido dela, do filho, não sei, alguma coisa assim. E ela começou a sentir muito, ela disse, Senhor, você vai guardar esse jovem? Porque semana passada a gente atendeu mais de 30 anos de profissão, ela disse, a gente atendeu um caso com as taxas inferiores da dele e veio a óbito. Ela disse, tenha misericórdia desse jovem, isso aí. Começou a orar. Aí ela falando que Deus falou com ela, disse, minha filha, não se preocupe, porque esse jovem é meu e eu estou cuidando dele. Agora vá onde ele está e diga que vai ficar tudo bem. Diga que foi o pai dele que falou isso. Aí ela chegou perto de mim e disse, eu lembrei ela tocando assim, ela disse, olha, Thales, Deus mandou lhe dizer que vai ficar tudo bem. Você conheceu o emocional muito abalado, só chorava. Eu disse, amém, eu creio. Quando eu entrei na sala do doutor, Bucomaxilo. Não, o nome dele não, tá? Parece quase o nome dele. Como eu entrei na sala do doutor Bucomaxilo. É a especialização dele. Quando eu entrei na sala do doutor Bucomaxilo. Não vai babar não, hein, galera? Aí ele é um médico. O nome do doutor tem alguma coisa a ver com maxilar, com maxilo. Nossa! Ele é um doutor bucomaxilo, mas não é o nome dele. Não, mas o que é bucomaxilo? É especialista no maxilar. era o doutor que só tinha. Só tinha ele. Esse hospital que iria tratar o meu caso. Só tem ele na região ali, na realidade. Aí que essa história é muito grande, né? Aí quando eu cheguei, quando ele me olhou, ele disse, Thales, eu estou esperando você aqui desde cedo. E eu não entendia porque você não vinha, Eu ligava pra lá e eu disse, já tá a hora de eu ir embora e nada desse menino chegar. Ele não atendeu ninguém naquele dia, só esperando. Porque disseram assim, é um caso muito grave, vai precisar subir pra UTI, então deixa já a equipe já pronta. E a equipe já estava pronta me esperando. E ele já estava desde cedo, a minha cirurgia já estava marcada e não tinha chego ainda.
Quando ele me olhou, ele disse, poxa, Thales, a situação tá Ele já não feia. chegar Viu? nesse grau para poder transferir. Aí ele disse, eu não sei como você ainda tá com o olho aberto, tá conseguindo falar. Aí eu falei, foi Deus que me visitou, doutor. Porque ele não tava mesmo falando. Aí ele começou a me tocar assim, ó. Eu tocando aqui. Ele começou a me tocar e apertar, eu não sentia nada. Porque tava tudo em cima, eu não sentia uma dor. Aí ele começou a apertar, de repente ele fez assim, opa, porque começou a ficar tudo duro. Tudo, quando está com infecção ou está com algum foco de pus, o teu organismo ele vai tentando se defender, então ele vai Isso. endurecendo, enrijecendo tudo. Aí foi ficando tipo uma pedra, duro. Meu rosto foi ficando muito duro. Rosto e pescoço, foi ficando tudo muito Tudo duro. duro. Então, em hora que não consegue mexer mais. Isso, aí eu já tava ficando meio que tipo assim travado. Aí quando ele apertou, bem aqui nessa parte de baixo, tinha um pontinho molinho ainda. Aí ele falou, é aqui, achei. Quando ele apertou, ele disse. Aí ele ficou, opa, aí começou a massagear. Ele disse, Thales, acabei de encontrar um ponto de acesso. E eu não posso perder esse ponto, porque se eu já ficando todo enrijecido, essa palavra, né? Enrijecido, vamos ter uma sala aqui do lado, que ela também já está preparada. Vamos lá agora. É para pequenas cirurgias. Ele disse, vamos lá agora. Ele disse, agora tem uma coisa, não vai ser anestesia geral, não. Vai ser localizada, porém não vai pegar. Porque E se eu vou fosse cortar a assim, sua ele ia pele. tomar De novo. anestesia geral. Ele disse, e eu vou cortar a sua pele. E a anestesia não vai pegar por conta da infecção. Ele disse, mas eu preciso fazer isso agora para eu não deixar uma cicatriz muito grande no seu rosto. Eu disse, vamos lá, doutor, já estou aguentando tanta dor. Aí ele colocou para outra sala, eu já fui, já deitei lá naquilo, colocou um pano. Aí ele disse, eu vou aplicar essa anestesia, mesmo sabendo que não vai pegar. Mas vamos aplicar. Minha gente, o homem cortou meu rosto. Eu não senti nada. Glória a Deus. Pra glória de Deus, eu não senti nada. Sabe o que eu senti? Ele colocou uma bandeja aquela bandeja de alumínio, pra né? sair o líquido e ficar... Pra sair a secreção. Eu passei uma semana com dor no peito. Com Como peso. como ele já estava sensível, então... Isso. Saiu 1 litro. Mais de um litro. Mais de um litro líquido. de secreção. E já tinha saído meio litro. Saiu mais de 1 litro de secreção. Eu fiquei com dor nisso aqui durante uma semana por conta do piso. Ele cortou, aí eu tive que colocar um dreno para poder ir treinando, né? Claro, um dreno. Claro, né? Não, dreno pra quê? Não sei. Claro, para poder ir treinando. Colocou o dreno. Ele disse, pronto, Thales, acabamos. Aí fez, colocou lá o ponto e tal. Não senti nada. Quando eu já saí de lá, eu já saí com o rosto menor. Eu disse, meu Deus do céu, ele disse, agora você vai ficar internado. Quando as suas taxas estão tudo muito alto, você tem que ficar aqui pra gente ir controlando. E ver se não tomou uma outra proporção. Mas eu fiz muito exame. Aí descobri que eu estava com o quê? Com Covid. E o hospital não atende ninguém com Covid. Você pode chegar lá morrendo, estar com Covid, manda embora. E eu estava com Covid e eles não fizeram o primeiro exame para saber, porque viram a temperatura, eu não estava com febre. Quando foi tirar novamente, eu estava com febre. Foi. Nossa. Deus deu livramento para ele ali. Minha Se gente- ele chegou com febre, fosse fazer o teste, Eles não iam me ele tinha atender. que voltar pro UPA. Eles não iam me atender. Olha, Caleb, isso é o cuidado de Deus. Sim. É o cuidado de Deus. Aí o Fê ficou, manda esse menino embora. Volta pro hospital. Ele disse, não tem como mandar ele de volta pro hospital, porque ele tem que trocar o curativo dele todo dia e tem a medicação, o horário certo. Senão esse menino, essa infecção pode se alastrar mais ainda. Aí ficou naquela. Nisso eu já sei depois, que foi uma guerra no hospital para poder ficar. Mas olha o cuidado de Deus comigo. Se eu não tivesse com Covid, eu ia ficar no quarto dividindo com outras pessoas. Isso. Eu fui diagnosticado com Covid, assintomático, não tinha sintomas nenhum. Tive febre nesse momento, depois foram ver novamente, eu não tinha mais febre. Foi tipo, veio só pra poder te colocar. Só pra ele dizer, opa, febre, peraí. Aí ficou aquela briga do médico que atendeu ele com toda a diretoria do hospital que queria mandar ele embora. Isso. E o médico não vai mandar ele embora, preciso cuidar dele. Manda ele embora. Não, não vai mandar ele embora. Foi aquela briga. Isso. Sei que conseguiram manter ele lá. Aí o que acontece? Tinha um quarto, Aí disse, esse menino vai ficar no quarto só pra ele. sem ter contato com ninguém. Um banheiro só pra ele. Os lençóis têm que ser trocados todo dia. Tudo só pra mim.
Minha gente, eu não dividi quarto com ninguém. Parecia mais que eu tava no hospital particular. Sabe que é um quarto único pra você? Então assim, eu vi até nisso o cuidado de Deus. Não precisei dividir banheiro com ninguém. Porque sabe que dividir é você tá bem, assim, você sentindo, o outro tá sentindo dor, você quer dormir, o outro tá gemendo de dor, é complicado. Entendeu? Então até nisso eu vi o cuidado de Deus. Eu sei que me levaram na cadeira de roda e eu perguntando assim, e aí, o que é que vai acontecer comigo? Ele disse, não, a gente depois vem aqui resolver, me deixar lá no quarto. Eu disse, meu Deus, e Sozinho. agora? Sozinho, E o que é mandaram que pra vai fazer a ser? barba, não foi? O cara do Então, coração. depois, aí o que acontece? E eu preocupado, e eu tô com fome. O que vão me dar pra comer? Mas, minha gente, eu provei do cuidado de Deus em tudo. Em tudo. Até que no momento de madrugada Deus me visitou. Que eu tava muito preocupado. Eu disse, Senhor, as agendas tudo canceladas. Foi. E agora, o que é que eu vou fazer pra pagar as contas? Eu tava assim, nesse dia que eu fui levar ele, o nosso carro quebrou enquanto eu tava seguindo a ambulância. O carro Começou a ferveu. ferver. O Acredita nisso? Misturou água com óleo. Bateu o motor do carro ainda. Então, aí o que acontece? Aí tô eu lá no hospital. Aí quando foi na madrugada, Caleb, o Senhor me visitou naquele quarto. A voz de Deus bradou tão forte e disse assim, filho, não é a tua voz, não é o dom, não é a porta aberta, porque a porta está fechada. Onde é que você está? Mas eu sou o Deus provedor. Eu sou o Deus que cuida, eu sou Deus... E Deus começou a falar comigo. Isso, eu sozinho no quarto. E aquela voz bradava no quarto, sabe? Parecia que eu sentia que estava tudo tremendo. A minha carne tremia, parecia que eu via como se a janela estava tremendo e aquela voz bradando no quarto. Aí eu lembro que Deus falou assim, agora entra em tal conta. Deus falou o banco que eu tenho que entrar. Entra em tal conta e vê o que eu tenho preparado. Deus tinha um valor lá. Deus usou alguém para nos abençoar. A pessoa nem evangélica é. Deus tocou no coração dessa pessoa. Essa pessoa mandou um valor. E esse valor deu pra gente pagar todas as nossas contas e ainda sobrou. Foi no dia que ele fez a cirurgia. Acredita A gente nisso? tava com muita dívida porque ele tava parado, né? Ele tava com muita. Assim, no dia que ele adoeceu, era o dia de pagar o aluguel, o dia de pagar, porque era no dia 10, o dia que ele foi desenganado. Então, a gente tava totalmente desesperado. Então assim, aí depois começou todo o processo, né? Eu tava com barba, então não dava pra fazer só um curativo aqui, então eu tava com o rosto todo enfaixado. Acho que eu passei uns três dias com o rosto todo enfaixado e é muito desconfortável porque coça e tem que ter cuidado, e eu acordava vazando muita secreção. Aí eu tinha que esperar eles virem para poder limpar aquela coisa. E era um cheiro muito forte. Aí depois até que chegou uma moça e fez assim, você quer fazer a barba? Eu disse, quero, porém tem espelho. Aí eu trazia um barbeador, você vai fazer sua barba. Até gravei, minha gente. Sabe que você ir fazendo assim e o corte aberto e você limpando. E eu vendo o meu rosto, mas foi tão bom pra mim. Porque eu vi, sabe você acompanhando o processo da cura? Você vendo o seu rosto menos inchado. Voltando e tava. Aí depois ele, como eu coloco, consegui fazer só um curativo aqui. Aí chegou a fase de eu tirar o dreno. Já não tava mais com Covid, já não tinha mais nada. Na verdade, eu não tive Covid, minha gente. Foi só o próprio Deus. Foi Deus que fez aquilo ali. Eu vi como o cuidado de Deus comigo. Entendeu? Então assim. Claro, depois eu tive que tomar umas medicações muito fortes, o remédio era muito caro. E eu louvo a Deus que Deus começou a usar muitas pessoas para nos abençoar nesse sentido. Porque Deus não tinha mais agenda. Mas sabe aquele processo de você provar do cuidado de Deus? E foi o tempo que Deus Nós mais nos estávamos com as abençoou. agendas lotadas, meu casamento era em abril, isso que ele está falando no processo em janeiro. Isso. Então, o pessoal ligava cancelando, ninguém queria. Isso foi depois que vocês vieram aqui? Foi depois. Foi. Depois. Foi. Foi porque eu já segui eles no Instagram. Nossa. Ah, é verdade, né? Que eu mandei o pessoal no grupo se mobilizou falando, gente, vamos morar pelo Thales e Isso. tal. Nossa. Mas foi todo o processo para esse momento aí, também teve o processo depois do cirurgia. Até hoje eu tenho guardado os exames comigo, as taxas, sabe aquilo ali? E às vezes eu paro e olho e digo, meu Deus do céu, Milagre. louvo a Deus.
né, pelo milagre que o Senhor me concedeu, eu estou aqui de pós e vitória dizendo que Deus faz. O médico deixou ele e falou que em 180 dias ele não poderia cantar porque ele tem que fazer fisioterapia. Isso. Ele perdeu o movimento Olha do todo lábio. o processo. O lábio dele não movimentava, a boca dele não abria, ele estava muito sensível na parte Nossa, maxilar. eu lembro, acho que depois da cirurgia, depois de todo o rolê, um dos primeiros vídeos que você postou no Story cantando. Foi. Você ainda tava, tipo, todo meio travado, Isso. assim, cantando, tipo, quase cirurgia. Não, tem um dia boca. Nossa, muito. E aí eu tive que fazer fisioterapia. Pense, uma hora você tá bem, outra hora você tem que aprender novamente a abrir a boca, porque a minha boca não abria o suficiente. Pra eu comer, eu fazia assim, eu pegava o garfo e jogava assim a E tinha que coisa. ter cuidado, porque tava muito sensível os ossos dele daqui. E tinha que ser uma comida mais pastosa, e tinha que jogar porque eu não conseguia mexer direito. E tinha que ficar fazendo compressa, porque ele voltou pra casa e, apesar de ter tirado o dreno, tinha que ficar amolecendo o lugar. Então tinha que estar toda hora. Eu me Porque acordava ficou de hora em hora. enrijecido o músculo. O músculo comprimiu e eu achei que eu ia ficar internado novamente. Eu chorava. Meu Deus, eu não quero ficar queria. internado. Aí oraram por mim ali novamente em casa. Isso eu já em casa. Aí acharam que eu tinha tido um derrame, porque minha boca ficou torta. Aí viram que na realidade, depois de muitos exames, viu na realidade que O nervo. o nervo ele foi comprimido pela infecção. Aí quando eles giram aquilo ali, disse, minha gente, olha, é uma marca preta no exame da infecção. Uma marca preta tem tipo assim, uns nervinhos que passam. Aí você E essa vê, marca né, preta, tipo, Tava bem. isso. Pressionando o nervo. Mas no geral, assim, Deus ele fez algo muito extraordinário. Eu acho que o povo de casa também está entendendo, né? Que Deus fez. E foi algo que o Thales ainda, mesmo depois da cirurgia, mesmo depois de voltar para casa, mesmo depois da fisioterapia, ele ainda continuou com a infecção. Isso. Teve que fazer um tratamento muito caro e Deus o milagre foi muito maior. Que deveria ser mais umas 3 horas de podcast. Porque foi um ano inteiro de tratamento e de tratar de Deus, de encontro com Deus, de secreto com Deus. Ele teve que fazer implante dentário, ele teve que fazer várias coisas. É porque o que acontece? Eu perdi praticamente todo esse gente desse Foi, lado. mas por causa da infecção. Por conta da infecção. Acabou pegando outro gente. Aí eu tive que colocar, porque pensa, isso mexe com tudo, mexe com a autoestima da pessoa, você fica mal e o medo de acontecer novamente. Aí eu tive, glória a Deus, Deus começou a usar pessoas, não, vamos ver um plano que possa cobrir isso. E aí eu fui lá e disse, vamos arrancar o que tem que arrancar, porque já tem raiz de dente, já tá com infecção. E o remédio não estava sarando. E aí tirou, aí começou todo aquele processo. Então assim, eu passei praticamente um ano, esse ano que eu... De 2021, o ano 2022 foi o ano de processo na saúde dele. Ele veio terminar realmente a primeira parte do tratamento que ele tem que voltar agora novamente. Ele terminou no final de novembro do ano passado. Nossa. Então foi quando ele realmente terminou a primeira parte do tratamento para poder falar assim, não, tá mais ou menos normal, entendeu? Mas é isso. E nesse processo todo teve meu casamento, com as portas fechadas, e ainda casei, né? Deixa eu ver tudo. Nossa. A gente tem que continuar outro dia. É isso aí. Porque a gente ainda tem bastante assunto aqui. Ainda Nossa. tem as 12 horas, ainda tem Nossa. O casamento, como tá a questão de agenda com o casamento. É isso aí, nossa. Eita, isso Nós vamos, Esse é Então vamos vamos ter que ter a outro- parte outro 3. dia. A parte 3. Da casa, é isso aí. Mas antes de você ir embora, né? Isso. Não, tem que ser antes de ir embora. Beleza. Então, nossa, nós vamos fazer só com eles, são 3 conteúdos. Top. Estamos de boa, né? Gravando. Dá um like nesse canal aqui, E a gente esse fala vídeo. de imagem, é porque é muita Mas coisa. é no muita canal. coisa, é muito assunto. Gente, Pô, a isso é gente... bom, papo mó fluido também, aí- ela chega aí. Gente, Agora pessoal, vamos dizer que apenas eu sou velho, porque eu tenho muita história pra contar. O Thales também tá envelhecendo. gente, a gente só vai parar mesmo porque já tá tarde, a gente tem que trabalhar. É isso mesmo. Ainda nem jantamos. Já nem jantamos. E é isso aí, se inscreve no canal. Siga a gente lá no Instagram, __04. Segue Siga o ele Digo também. Dales. Diego Dales com TH. E Claro só que, um vai, L. claro que vai vir mais gente seguir nós do que seguir eles, mas... Então, gente, acompanha eles, tem as músicas deles no canal. Tem Esse Cabra Crente, que é a música deles, o Tic Tac Davi, também. A tic-tac. Davi, Maranata. No próximo a gente vai fazer brincadeira também, né? Vamos fazer. Então é isso aí, pessoal. Quer falar alguma coisa? Não.
É isso aí. Comente nesse vídeo o que você achou. Não olha para o assim, não. Então, como a gente sempre. Como a Ele gente, falou. como a gente cada vez a gente faz uma oração, a gente queria Agora que é vocês isso? orassem. Ah, tá. Isso aí, exatamente. Assim, Oh, glória a Deus, boa. a gente boa, queria boa, que boa, vocês tá. orassem pela gente, pelo podcast, para que a gente consiga alcançar as pessoas, para que essas histórias cheguem às pessoas. E também ora por mim particularmente, que eu quero ganhar um presente aí de Deus para pagar meu casamento no civil, que a gente não tem nada, mas eu falei, a gente vai ganhar de presente em nome de glória a Jesus. Jesus. Amém. Então, ora. Deus de poder, Deus de glória, estamos aqui em Tua presença, Pai. Eu te agradecer por esse momento, por cada pessoa, cada inscrito que está ouvindo esse podcast, Pai. Deus amado, venha abençoar cada dia mais a vida de cada inscrito, Senhor Deus amado, de cada pessoa que está ouvindo e assistindo essa entrevista, esse programa. Deus amado, eu venho te orar, Deus amado, pelos teus filhos que estão aqui à frente desse trabalho, Senhor. O podcast é um projeto teu, Senhor. Deus abençoe a irmã Carla, abençoe o irmão Caleb, Senhor Deus amado, que para a tua glória, ó Pai, eles venham cada dia mais crescer, e crescer na graça, no conhecimento e crescer na tua presença, Senhor. Que esse canal venha alcançar vidas e que as vidas sejam realmente abençoadas, recebam milagres, recebam a tua presença, recebam a salvação, recebam a restauração, Deus amado, para a glória do teu nome através do podcast. Deus amado, eu te peço pela vida do Caleb, Senhor Deus amado, que precisa de um milagre. Eu conheço o Deus do milagre, o Deus da festa do casamento, Senhor Deus amado. Nós profetizamos e abençoamos o Caleb, Senhor Deus amado, em concordância, que amanhã o Caleb vai receber um lindo presente. Amanhã não, que já sabemos que é hoje, Deus amado. Pelo horário, hoje o Caleb já receberá um grande presente para a glória do teu nome, Senhor Deus amado. Deus, nós estamos certos da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. E queremos desejar um parabéns pro Caleb, né? Parabéns, Caleb. Deus te abençoando. Nós estamos, Sopra aqui a velhinha. estamos gravando desde ontem. Realmente. Nossa, né? Estamos gravando desde ontem. Fala tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Aí no final a gente vai. Falou!